Então, esses textos egípcios, eles se referem, a gente tem nos textos egípcios ali que se referem ao oceano celeste como as águas frias ou superiores de Horus. A gente tem isso, né, onde a barca do Deus Sol viaja de horizonte a horizonte, ele cruzando esse oceano celeste. Até o João fez essa observação na iconografia egípcia que eu mostrei ali de Nut e Geb e Shu, né? A gente vê a barca do Deus, a barca solar de Ra, né? O Deus Sol viajando ali de horizonte a horizonte, né? Cruzando esse oceano celeste. E no Egito, na Mesopotâmia, em Canaã, quando o Sol se punha ali a oeste, né? Ele entrava no mundo inferior. Então, tanto no Egito, na Mesopotâmia, a gente tem esse mundo inferior, esse submundo. Não sei se tem algo com relação a isso na Bíblia, o João vai trazer para nós, né? Em Canaã também, né? Então, quando o sol se punha ao oeste, ele entrava ali no mundo inferior, né? Onde passava do oeste para o leste, para tornar a nascer pela manhã. Então, no pensamento babilônico, pessoal, Shamash, o deus sol mesopotâmico, ele viajava pelo mundo inferior, distribuindo, olha só, comida e luz aos moradores desse mundo inferior, desse submundo. Eu acho muito lindo esse imaginário, né? Eu adoro ler essas coisas e aprender, né? Porque é você sentir e entender como que essas pessoas pensavam naquele momento, naquele contexto histórico, né? Então, o pensamento egípcio envolvia mais comoção, né? Enquanto Ra, ele viaja ali na barca noturna dele, com estrelas servindo de remadores, inclusive, ele é ameaçado por vários demônios, inclusive o pior deles, a serpente Apófis, né? Então, ele é ameaçado de várias formas. Então, tanto na Mesopotâmia, através do próprio, esse mapa mundi aqui babilônico, né, que eu estou mostrando, quanto no Egito, lá no Egito, há, como é que a gente pode chamar? Há diagramas e textos que revelam a maneira de como os antigos imaginavam o mundo ali ao seu redor. Então, o mapa mundi babilônico, esse mapa mundi babilônico, o mapa mais antigo, né, o mapa mundi mais antigo, ele estiliza ali conceitos políticos, cósmicos, né? Que mais? Topográficos, né? Por isso a importância de, de se estudar uma cultura material dessa, né? Então, todos entendem sua própria região como o centro da Terra, né? E é isso que a gente tem que entender quando a gente olha ali para a Bíblia também, né? E aqui, pessoal, só uma outra imagem, né? Aqui desse mapa, né, mostrando melhor aí algumas, ó, vocês vão ver que tem ele identificando questões topográficas, ali ele mostrando a Babilônia, né, canais, oceano, né, ilhas, né, então ele realmente ele está em detalhes. Eu vou postar um vídeo mostrando mais detalhes desse mapa, dessa cultura material, e explicando melhor para vocês, né, às vezes um videozinho mais curtinho explicando detalhes, mostrando realmente, né, a tradução do texto direitinho, das inscrições cuneiformes, fica melhor para a gente poder compreender, né? E aqui a gente vai entrar nos slides do João, né? Mas, João, se quiser fazer alguma colocação antes de começar aí, esteja à vontade sobre o que eu falei, né? Esse imaginário, como que os antigos viam, né? Tudo isso. Se tratando dos textos bíblicos, a gente tem que olhar para aquilo que tu trouxeste aí e observar que os escritores bíblicos eles foram influenciados por diversas culturas, diversas visões diferentes de cosmologia, de religião em geral. E não é à toa que eles vão tirar de algumas culturas e adaptar na sua própria cultura, ou criar a sua cultura a partir de culturas mais antigas, né? Porque tudo vai ocorrer, eu sempre gosto de falar que os textos bíblicos eles vão ocorrer a partir da saída da elite sacerdotal do exílio babilônico. Então eles vão criar narrativas para que eles fiquem ali, né, acima politicamente do povo que não foi para esse cativeiro. Porque quando o Nabucodonosor ele faz o empreendimento dele lá na Palestina, lá em Canaã,
ele leva uma porcentagem de cada cidade-estado. E essa porcentagem que vai, ela está ligada justamente às correntes mais importantes da cidade, que ali é a monarquia, os sacerdotes da monarquia, aquelas pessoas que tinham mais influência financeira, aquelas que poderiam apresentar serviços, tipo serviços de construção, serviços de artesanato, serviços de arquitetura em geral, né? E aqueles também que poderiam trabalhar justamente dentro da casa do rei, que não viesse trazer nenhum tipo de perigo às esposas do rei, que era justamente os eunucos. E quando eu falo eunuco, nesse sentido aqui, eu estou falando justamente aquele camarada que é sem defeito, como diz lá no texto bíblico, mas que ele não tem aptidão por mulher, né? Então, isso também, ele acaba servindo ali para cuidar do harém do rei. Então, dentro desse cativeiro entre aspas, dentro desse caldeirão cultural, religioso, eles vão aprender a se desenvolver, né, dentro de toda essa temática aí. E quando eles voltam do cativeiro, que eles voltam liberados pelo rei chamado Ciro, e a proposta de Ciro é justamente ganhar com isso, porque Ciro vai fazer um empreendimento de libertar esses povos, mas que o seu império vai ficar ainda maior. Por quê? Porque esses povos, eles vão ser vassalos dele. Eles precisam pagar tributos e impostos todos os anos. Então, aí vai ser construído o templo como a brigada do seu Deus, e dentro desse templo, esse céu cósmico, como tu acabaste de mostrar aí, dentro dessa cultura material aí do Shamash. Isso nós vemos lá no escrito de 1 Reis, no capítulo 23, quando o Josias ele vai fazer uma chamada reforma. O que acontece? Esse povo, ele é politeísta. Ele tem uma visão de politeísmo como todos os povos ali de Canaã. Mas a elite que está voltando do cativeiro, ela precisa fazer com que esse povo tenha um único pensamento e sirva um único Deus. E esse Deus precisa de uma casa, de um céu cósmico material, que é justamente o Templo de Jerusalém. Aonde esse chamado rei Josias, assim como Ezequias, eles fazem uma chamada reforma, que eles vão tirar todas as representações de deuses dali de dentro do Templo de Jerusalém, inclusive os exércitos do céu. Porque quando a gente chega no Gênesis, vai dizer que os deuses, no capítulo 1, que é Elohim, eles constroem um luminar para guiar o dia e um luminar para guiar a noite. Por que o escritor da narrativa do capítulo 1 está trazendo isso? Porque ele sabe que na Mesopotâmia, Sol e Lua eram deuses adorados por aqueles povos, né? Inclusive, um chamava Shamash e o outro, se eu não me engano, é Sim. Se eu não me engano, é isso o nome, Sim. Sim. E era um deus masculino, não era feminino. Então, ele adapta no seu escrito coisas que estão ao seu redor dentro dessas cosmologias dos povos, mas com algumas diferenças. Por quê? Porque ele quer falar de Jerusalém e Judá. A criação de Gênesis capítulo 1 é a criação de Judá e Jerusalém, que estava desolada, que estava destruída, porque Nabucodonosor passou por ali. Então precisa se criar elementos dentro dessa escrita para fazer com que o povo que está ali, que não foi para o cativeiro, entre naquilo que eles querem, que eles acreditam. Porque quando você lê Esdras e Neemias, que essa elite, essas elites voltam, o povo que está lá na terra, eles não aceitam eles, não. Eles estão livres lá 49 anos para plantar, para colher, para se desenvolver, tá entendendo? E eles são politeístas. Não é à toa que nós já fizemos lives aqui no teu canal,
e mostramos diversos templos e iconografias encontradas ali, mostrando que eles eram politeístas, que eles acreditavam num Deus a partir do material. Só que a elite quer que eles acreditem num único Deus e que esse Deus não deve ter representação dentro de um templo como era antes. Então, cria-se os personagens Ezequias, Josias, entendeu? Aqueles que vão fazer essa chamada reforma para tirar, para limpar todo esse exército do céu que havia dentro do Templo de Jerusalém, porque o Todo Templo esse de Jerusalém... politeísmo, né? E instaurar um monoteísmo. Isso. E esse Templo de Jerusalém não é nada mais, nada menos do que o céu cósmico, físico, junto com o povo. Então, eles querem tirar isso, né? Então, você colocou a cultura material do Deus Shamash, e eu acabei lembrando logo dessas passagens aqui, que eu nem tinha em mente elas para falar delas, mas aí acabou vindo aqui. E aí cria-se o quê? Uma Arca da Aliança, e essa Arca da Aliança, que é que tem nela lá? Querubins suportando esse chamado trono de Deus. Porque se Deus vem uma vez por ano ali, segundo a narrativa bíblica, né? Esses querubins estão ali para suportar, né? Que estão embaixo aí, ó. Então veio logo a ideia aqui na minha mente, né? Eu acabei pulando até onde eu iria começar a minha vez, né? De mostrar aqui. Então, como isso veio a me trazer essa lembrança, né? Então eu já coloco aqui. Agora pode voltar lá para o slide. Ótimo. Só lembrando, pessoal, que abaixo dos pés da divindade, Shamash, né? A gente tem aqui as águas celestiais, né? Exatamente. E na Bíblia tu já vai ler que os estrados dos pés... Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo em detalhes sobre, na verdade, o exílio babilônico, né? Inclusive mostrando cultura material, desmistificando o que a narrativa bíblica diz, através da cultura material. Como que eles eram tratados lá, como que eles foram tratados nesse exílio, tá? Então tem um vídeo só sobre isso, né? Cativeiro, acho que o nome do vídeo é Cativeiro Babilônico, aí você vai ver detalhes lá. Ele existiu, mas não com o floreamento que a narrativa bíblica traz. Até porque quando as classes políticas, né, chegam no cativeiro babilônico, em Jeremias 22 diz que a descendência de Davi se acaba no cativeiro babilônico. Exato. Então, tem o Nabucodonosor, ele vai e embolsa Zedequias a rei, entendeu? De uma comunidade judaica dentro da Babilônia, e não lá em Jerusalém. Porque os textos de Neemias e Esdras deixam claro que o povo que está ali é o camponês, não tinha nenhum governador sobre eles. Então, esse Zedequias, que é embolsado por Nabucodonosor para ser rei de Judá e Jerusalém, é apenas aquele cara que vai representar o povo lá no cativeiro. Porque eu sempre costumo falar isso. Quando tem shows aqui na minha cidade, na Orla, e eu vou, sempre o cantor diz assim, ó: boa noite, Bragança. Então, quem está ali é a cidade ou são as pessoas que moram na cidade? Parte das pessoas que moram na cidade. Então, ele usa o nome da cidade para representar para se apresentar às pessoas que estão ali. Então, a gente tem que analisar isso na Bíblia. Quando fala de Sião, está falando de quem? De Jerusalém. Às vezes, o próprio povo é mencionado na Bíblia como Jerusalém, como servo, entendeu? Como sofredor. Eu tenho que estar atento a essas figuras de linguagem, essas expressões, né, da época dele. Então, vamos voltar lá para o slide. Vamos lá, João, deixa eu só responder algo rapidinho aqui para o Fernandes. Ele colocou assim, ó: a crucificação era um ato praticado muito antes, o próprio Alexandre. Sim, tem uma live aqui no canal que eu falo detalhes de Tiro, no Líbano, né? E eu falo desse período lá que Alexandre chegou, né?
Na verdade, não foi nem porque eles resistiram ali ao exército dele. Na verdade, o que chateou Alexandre o Grande, quando ele chegou ali em Tiro, no Líbano, é porque havia toda uma ritualística religiosa. Eles tinham, inclusive, havia uma divindade principal. Eles tinham um panteão com vários deuses e tinha uma divindade principal. E quando Alexandre chegou, né, ele disse: eu quero fazer um sacrifício, vocês podem continuar. Até foi de boa, sabe? Foi bem tranquilo. E inicialmente ele não cercou, não houve nada disso, né? Tiro já tinha acontecido com Sidom, então os tirenses eles estavam ali já no aguardo de Alexandre, né? Então receberam muito bem e pacificamente. Só que Alexandre, quando viu a religião deles, disse: eu vou fazer um sacrifício para esse Deus de vocês. E a religião de Tiro, do pessoal de Tiro, não aceitava estrangeiros participando da ritualística, fazendo sacrifício para suas divindades, não podia, não aceitavam estrangeiros, tá? Então, foi por isso, né, que aí eles disseram, os sacerdotes, olha, Alexandre não pode e tal, e aí ele ficou doido, né? Então, isso foi um dos fatores, o principal, que deixou Alexandre realmente chateado. Aí ele, tá bom, então vamos lá. Então ele começou a tratar, ele conduziu a partir daí a conduta dele realmente mudou com as pessoas ali de Tiro, tá? Foi um dos motivos, foi esse. Eu li inclusive isso na Enciclopédia Britânica, né? Eu li sobre isso. Pronto, João. E só outro detalhe, o Mike falou, realmente, estava tentando lembrar esse nome, raquia, que é o termo para firmamento, realmente. Até no livro que eu indiquei no começo, explica isso, raquia. Certo, ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu colocar os slides do João. João, esteja à vontade, tá? Justamente a raquia é como uma abóbora aí, que ele está pressionado às montanhas, como está mostrando aí. Então, assim, para as pessoas, que elas precisam entender que essa daqui é a visão do escritor da narrativa somente de terra habitada, somente do que ele conhecia como terra habitada, e não um planeta com vários continentes. Era só aquilo ali que ele conhecia. Ele está dentro da Babilônia, ele passa a pertencer ali um peregrino, vou dizer assim, alguém que vai ficar durante algumas décadas ali na Babilônia. E dentro dessa Babilônia, ele vai aprender diversos tipos de cultura, de ciência, de como ver toda essa existência, né, que no pensamento e na visão deles, como a Erika já deixou aqui, era tudo material. Então, vocês analisam aí essa imagem, né? E eu quero falar justamente de que o povo bíblico, o povo judeu bíblico, ele não tinha uma visão de céu pós-morte. Muito pelo contrário, o pós-morte deles era no Sheol, era na que nós chamamos de catacumba, que nós chamamos de cemitério, que nós chamamos de mundo inferior. E uma passagem que eu sempre gosto de trazer, que é de 1 Samuel, capítulo 28, que o Saul ele vai até uma necromante, né? A partir ali do verso 8, ele vai até uma necromante e ele conversa com essa necromante para ela fazer subir a Samuel. E quando ela está ali fazendo a subir a Samuel, porque o Saul ele já tinha consultado o Deus da Bíblia por tudo quanto era tipo de ritual, né? E ele não teve resposta desse Deus. Então, ele vai até essa necromante. Ele precisa receber de Samuel a orientação para que ele pudesse vencer ali a guerra, se eu não me engano, contra os filisteus, ou era contra os amonitas. E aí, o Samuel é trazido das profundezas da terra, do Sheol, até eles. E aí Samuel fala para ele assim: por que fizeste-me subir a ti? Então, daí a gente já vê que eles não tinham pensamento de céu. Por quê? Porque o céu era apenas a morada dos deuses, e esse céu tinha várias camadas, como a Érica mesmo deixou claro aí, né? De 3 a 10 Vários céus. níveis, né? De Níveis, 3 né? a 10. Então,
eles não tinham essa visão. A visão deles era, e pasme, nessa passagem de Samuel, existia hierarquia até mesmo no submundo. Porque quando ela está enxergando lá, ela diz assim, vejo um Elohim. Só que na tradução que eu tenho aqui está Deus. Só que Elohim pode ser juízes, como Samuel era um juiz, e isso é um nível hierárquico dentro da cultura judaica. Ele tinha um nível superior até ao rei, porque o rei, na maioria das vezes, tinha que fazer o quê? Ir até ele para ter a representação da divindade junto. Principalmente quando o rei se sentia que a divindade tinha abandonado ele. Então, ele precisava ali de um juiz, de um profeta, de alguém que o conduzisse a fazer aquilo que era correto. E esse rei também era a representação também da divindade. Só que nós temos que lembrar que o escrito está sendo criado por uma elite sacerdotal, e ela vai fazer em todo para que o rei seja sempre mal visto pela população. Ele pode ser guerreiro, ele pode ser matador, ele pode ser um grande construtor, mas ele peca, ele falha, ele acaba trazendo proporções na sua vida que vai desagradar esse Deus. E também essas classes sacerdotais, elas estão divididas na Bíblia justamente porque quando uma está no poder, ela vai desenvolver aquilo no qual vai manter ela no poder. Então, nós temos a classe de Sadoc, temos a classe dos levitas, temos a classe que permeou ali na época do chamado Salomão. Então, quem está no poder está desenvolvendo o escrito para se manter no poder acima daqueles que estão abaixo dele. Então, a Bíblia ela é uma construção política para impor o poder sobre os demais, tanto no Antigo como o que nós chamamos de Novo Testamento. E voltando lá para o Gênesis, para eu explicar que ali não é a criação de um planeta, mas sim a reconstrução de Judá e Jerusalém, que foi destruída pelo Nabucodonosor. Eu vou trazer aqui uma passagem aqui na Bíblia que eu tenho aqui, de Jeremias, no capítulo 4. Deixa eu só responder ou analisar, rapidinho. Ele quer um livro para indicar na arqueologia, o Israel Finkelstein. Ele tem vários livros bons, né? Tem um sobre o antigo Israel, só conheço ele em inglês, né? Tem muito livro bom que eu utilizo geralmente, está em inglês, né? Ou espanhol. Mas eu te indico, tu já leu Para Além da Bíblia, do Mário Liverani. É ótimo, Mário Liverani. É bem interessante. Eu aprendi a discutir muitas coisas com ele. Israel Finkelstein. É um livro muito bom, ele vai entender, ele vai elucidar bem ele. É o reino esquecido. Eu tenho ele. Esquecido, eu também tenho. Ele foi ótimo. O Reino Esquecido foi que me trouxe essa base de que a escrita ela é pós-exílica. E extremamente pós-exílica. Exatamente. Usando Israel Norte, que era antes de Judá, para se manter no poder. Aí algumas pessoas acham que teve coisas que foram escritas antes do cativeiro. Não. É justamente os anacronismos que existem ali, que às vezes acaba até cegando algumas pessoas gabaritadas, né, pós-doc, que acham mas tem muitos. Que tem escrito antes, né? Eu não afirmo que foi nada escrito porque nós não temos cultura material para provar que houve alguma coisa escrita religiosamente de Judá antes da destruição de Israel e sua capital Samaria ali, né, 8º para o 7º século. Então, quando apresentarem uma cultura material que descreva textos religiosos, textos bíblicos, aí eu posso dizer que eu fui refutado. Não estou dizendo aqui que eu estou acima de todos, eu estou dizendo que não temos a cultura. Nós não temos cultura material. Até o próprio Palio Hebraico não vai trazer escrita bíblica. Exatamente. Né? Até onde eu sei, não existe escrita bíblica no Palio Hebraico. Exato. E o outro livro que eu vou indicar só aqui para analisar, para a gente voltar lá para os slides,
Os livros do professor Ademar Caefé também analisar, não sei se tu já leu, né? Ele fala muito sobre essa arqueologia dessas terras altas de Canaã. Então é interessante você dar uma lida, né? Seria legal. Arqueologia das Terras da Bíblia. Exatamente, arqueologia das Terras da Bíblia. Acho que tem o 1 e o 2, né, João? São 2 volumes. E tem outro dele também com um nome bem parecido, não estou lembrando, é tanto livro. Arqueologia bíblica. Todos esses livros analisados estão na biblioteca lá do grupo Arqueologia com Érica no Telegram. O link está aqui na descrição, tá? É na arqueologia bíblica que vai mostrar que Nazaré não existe no primeiro século. Exatamente. E apesar de que muita gente continua a defender Nazaré no primeiro século, né? Dizer que realmente tem evidência sem ter. Exatamente, o conceito de planeta Terra não era conhecido pelos antigos. Aí é que a gente tem um problema. Eu tenho uma live aqui sobre dilúvio, eu desmistificando o dilúvio, né, falando justamente das enchentes em vários períodos ali no terreno mesopotâmico, através de estudos estratigráficos, né, aprofundando em técnicas arqueológicas, a gente estuda esses terrenos. Incrível você ver localidades vizinhas, uma teve um enchente em determinado período, a outra não. Então, o mundo para essas pessoas era uma região ali que eles habitavam, entendeu? Era aquilo ali. Por isso que a gente tem várias narrativas diferentes, né? De dilúvios em várias culturas diferentes, né? Então, na Mesopotâmia, a gente teve ali uma grande variedade com relação a essa questão de enchentes regionais. E eles realmente viam como se fosse um planeta, né? Para eles era aquilo ali. Então, vamos lá, João, deixa eu botar... Eu boto o slide? Eu mudo? Não, pode tirar ele. Eu vou falar aqui de Jeremias capítulo 4, que vai falar do Gênesis capítulo 1 lá sobre a desolação, sobre Judá estar destruída, entendeu? Assim, para me poder explicar o Gênesis capítulo 1. E lembrando, galera, que nós temos duas criações em Gênesis. Nós temos uma criação no capítulo 1 e temos uma outra criação no capítulo 2. Porém, eu vou falar mais da primeira criação, que é uma criação politeísta, que ali está Elohim, são deuses. Não é Deus, não é Deus, porque a gramática não sei o que mais. Beleza, quando chega no versículo 26, diz lá, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então, como se Elohim lá é o único Deus, então por que ele diria façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança? Então é isso. E aí a partir do versículo 5 diz assim, anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém, dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião, fuge e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações, ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Aí eu vou ler o versículo 22 até o 25, que diz assim, olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Quando você chega no Gênesis, capítulo 1, que está lá o verbo bara, ou bará, seja assim, não é uma criação do nada. O bara, ele está mais relacionado a uma organização, tá entendendo? Que vai trazer funções para aqueles que serão organizados. Tipo, haja luz, houve luz. Então, a luz, ela tem uma função na vida de todo ser humano. Porque sem a luz, é claro que nós vamos ficar o quê? Na escuridão. Então, ele vai ali organizando. É a mesma forma que se você fosse organizar um currículo para uma empresa, tá entendendo? Um
diversas formas de organização, né? Então, o Bará ou Bara, dependendo da localização de cada um, ele traz a conotação não de criar do nada, mas de reconstrução, de organização, de trazer aquele setor organizado funções para que aquilo se mantenha bem organizado. Pode olhar o capítulo 1 todo, que ele vai trazer essas organizações dentro das funções justamente para quem? Para o homem que ali vai habitar. Então, ou seja, as terras estão desoladas, vazia, está um deserto. Por quê? Porque Nabucodonosor, porque a Babilônia fez uma campanha ali. E o escritor da narrativa bíblica, ele sempre coloca o seu Deus como aquele camarada que influenciou a mente daqueles que estão no poder sobre o seu povo, porque ele está acima de tudo. Ele está acima do sol, ele está acima da lua, ele está acima dos céus, ele viaja nas costas de um querubim, ou seja, ele é a melhor bolacha do pacote de todos os que estão ali dentro desse caldeirão, tá entendendo? Politeísta, de todos os deuses que ali está. Ou seja, ele não cria um Deus que esteja de pé de igualdade na hierarquia com os outros, não. Ele cria um Deus, tá entendendo? Que está acima de todos os outros deuses. E que esse povo que não foi para o cativeiro, que é politeísta, ele deve agora crer e servir a um único Deus. Por quê? Porque ele já não tem mais parte na entrada celestial do templo. Porque assim como o Adão foi expulso, e para que o Adão chegasse a ter de novo uma participação com esse Deus, o animal teve que ser sacrificado. Então é daí que vem a doutrina do sacrifício. É que você só tem a presença desse Deus mediante um sacrifício a ele. Entendeu? Agora, então, não estamos falando de uma criação de um planeta, mas da reconstrução da terra de Judá, justamente para aqueles que já estão na terra e que não têm mais a oportunidade de ter o seu culto politeísta, mas que vai ter que entrar na presença de um único Deus, não de mão vazia, com o seu sacrifício ali. Por quê? Porque o templo é um templo-estado. E este templo é o mesmo céu cósmico desta divindade agora representada ali, junto com o seu povo. E esse povo tem que ter uma única cidade e um único local agora de adoração. Porque esse local de adoração, ele deve prestar contas com um império que os libertou deste chamado cativeiro. Então, é dessa forma que eu vejo. João, a questão dos persas, né, a questão do monoteísmo, né, do zoroastrismo ali, influenciando o judaísmo, né? E o Adão nada mais é que o ancestral judeu, que peca e que fica longe, fica fora desse contato direto com Deus. Porque quando ele peca, o Deus chega lá e diz: Adão, onde está você, Adão? E aí Adão disse: nos escondemos de ti porque observamos que estamos nus. E aí o Deus, segundo a narrativa, mata o animal e veste-os com o couro do animal. E ali se cria o primeiro sacrifício, ou seja, uma vez por ano, o judeu leva o animal para morrer pelos seus pecados e ele é coberto de todas as suas imundícies, de seus pecados e suas falhas, a partir do derramamento do sangue deste animal por um ano. Porque não pode ser para a vida toda, porque ele continua pecando. Então, o capítulo 1 de Gênesis, que é uma construção politeísta, essa é a grande verdade, por isso eu vou ter que ter a construção do capítulo 2, que já vai dizer que o Deus criador ali é o tetagrama. Só que o judeu não lê o tetagrama, ele vai ler Adonai. Aliás, ele lê o tetagrama, desculpa, mas ele vai pronunciar Adonai
que é traduzido para o nosso idioma como Senhor. E ali uma outra corrente de pensamento, uma outra ali uma outra tradição vai reconstruir uma outra construção de criação. O capítulo 1 diz que esse Elohim, ele cria pela sua palavra. O capítulo 2 vai dizer que o Javé, ele cria a partir dos elementos que ali está. Ele pega o material do chão, cria um boneco e sopra sobre esse boneco o seu Ka, né? Assim lá no Egito, né? Sopra-se o Ka. E aí É a alma, né? Na verdade, uma das partes da alma, né? Energia vital. E aí o camarada passa a ser alma vivente, ou seja, do segundo capítulo de Gênesis, ele já traz uma mitologia egípcia junto com ele, da criação de um homem a partir do barro. Então, nós temos duas correntes de pensamento que Inclusive, estão no... criar o homem do barro, a gente tem lá a mitologia do deus Kenubis no Egito, no Antigo Egito, que ele cria o ser humano a partir da lama do Nilo. Né? E aí eu queria que tu colocasse o slide lá dos rios. Aqui. O próximo. Quer que eu leia? Esse é praticamente o mesmo aí do primeiro. Né? Mostrando o reino dos deuses, né? As águas doces acima, o firmamento, as comportas do dilúvio, né? E aí ele vai falar de Gênesis capítulo... Aqui já é a segunda criação do Gênesis, que aí já está no capítulo 2, que menciona a criação da Terra, né, que é Eretz, que não é planeta, mas a Terra habitada, a Terra conhecida pelo escritor da narrativa, né, que não tinha uma visão de planeta Terra, e só ali o que era habitado. Aí pode pular para outra. Os rios, né, entre os Tigre e Eufrates. Que nós já estamos no... Isso. Então, o escritor do capítulo 2, ele vai usar o quê? Ele vai usar a Mesopotâmia como base, tá entendendo? Para aquilo que ele quer falar ao povo. Ou seja, eles estão... Aonde eles passaram lá os decorridos anos? Na Babilônia. E eles conhecem toda essa área aí, ó, de Mesopotâmia. Como tu mesmo sabes que eles não eram cativos, cativos no sentido de que eles eram judiados, que eles eram, não. Eles viviam bem até. Livremente lá dentro, era uma comunidade livremente dentro, que tinha um governador. Tem cultura material cilindro, mostrando detalhes disso. Quem não viu, pessoal, veja um vídeo sobre cativeiro babilônico aqui no canal, que eu explico detalhes disso, mostrando cultura material, para vocês verem como a descrição está bem diferente do que tem na narrativa bíblica. Isso. E aí, na minha visão, eles não estão falando nada mais, nada menos deles mesmos, porque eles estão ali, entre esses rios. E eles precisam criar a narrativa para mostrar aos demais que ficaram na Terra que eles que são os verdadeiros donos da Terra. Eles foram expulsos, mas eles estão de volta. E dessa vez, eles vêm mais forte. A narrativa de Neemias diz que quando eles retornam, existe um homem lá chamado Sambalat, que inclusive na narrativa diz que ele é samaritano, e ele resiste ali com uma galera, ele acaba resistindo eles, e eles voltam. Quando chega lá no rei, o Neemias está triste, e aí o rei pergunta para ele, por que tu está triste? Jerusalém precisa ser reconstruída, o templo precisa ser reconstruído, só que tem uma galera lá que não quer a gente lá. E aí o rei comissiona para ele um exército para ir com eles. E a narrativa diz assim, ó, uma mão está no trabalho e a outra mão na espada. Ou seja, vocês não aceitaram de bom grado, ou vocês aceitam, ou faca na caveira, como diz lá o filme do Tropa de Elite. Ou seja, nós temos uma construção literária, galera, política,
de classes dominantes. E quando o poder vai mudando de mãos, os escritos também vão mudando de mãos. Por quê? Porque o escrito é a base para legitimar o poder sobre os demais. Porque a grande maioria não tinha o acesso à leitura. Os próprios livros de Israel Filkstein, do Mário de Verani, do professor José de Macaé, deixa claro que antes do quinto século não havia escolas de rabinos em Judá. Não havia. Eles não estavam destinados a uma leitura, a uma compreensão de mundo, de Deus, de como seria uma escrita. Não há. Tudo isso vem depois do pós-exílio. Eles até tinham uma visão de escrita, porque eles fogem do norte para o sul, né, na campanha dos assírios, mas eles não estão ligados ali em construir nada religioso, até porque cada cidade-estado tinha o seu deus tutelar, e era o seu deus guardião. E as guerras deles eram guerras santas. A Bíblia mostra uma guerra lá que o deus Javé perde para o deus Quemos, uma coisa assim, Quemos. Então, daí você vê que o Deus bíblico é um Deus fraco, ele perde uma guerra para outro Deus. Está na Bíblia isso, é só procurar aí. Sim. Então, até isso as pessoas não se atentam a isso, que é uma construção da mente humana. Então, a gente só vê realmente o judaísmo se desenvolvendo a partir do século V. Saída do cativeiro. Termo de religião estatal, bem organizado. Mas ali, antes do cativeiro, ali, alguns anos antes, algumas décadas antes, Jerusalém já era uma cidade-estado, que não era antes da destruição de Israel, não. Um povo migra para lá, um povo bem tecnológico, porque sabia plantar, sabia construir, sabia arquitetura, sabia como se desenvolver em áreas mais precárias, nas suas formas no seu desenvolvimento agrícola e pecuarista. Por quê? Porque lá no Israel Norte, que teve a maior dinastia em poder arquitetônico, que foi a dinastia Horrida, principalmente com o rei Acabe, essa galera conhece como é que constrói, como é que planta, como é que cria o gado, ou seja, como é que se deve entrar dentro, não mais de uma área rural que alimente só eles, mas numa área comercial, onde eles passam a comercializar com outras cidades. Então, Jerusalém, que era uma cidade com pouquíssimas vilas antes deles, que tinha ali em torno apenas de 1.500 pessoas, em poucos anos passa a ser uma cidade-estado de 15 a 17 mil pessoas e depois vai só progredindo. Por isso que quando o Nabonido, o pai do o Nabopolassar, o pai do Nabucodonosor, quando ele faz o primeiro empreendimento ali em Canaã, ele não vai para Judá. Por quê? Porque Judá era insignificante. Só que quando ele morre, que chega o tempo do Nabucodonosor, Jerusalém já é uma cidade-estado. Por isso que o Nabucodonosor vai lá e leva a galera para o cativeiro. Inclusive, eu participei de uma live aqui com a Érica, não foi, Érica? Que a gente fala daquele faraó egípcio lá. O Sheshonq. Que a escritura judaíta, fala dele. Mas o problema é que no período ali, é o anacronismo, naquele período, eles não eram uma localidade bem organizada. E o Sheshonq nem passa por lá. Porque eles eram Exatamente. Eu vou até postar um vídeo. A gente já falou muito disso em live, mas eu vou até fazer um corte de postar um vídeo explicitamente sobre isso, porque quando a gente olha para os cartuchos desse faraó, né, ali no templo de Amon, né, e aí a gente vê, tem uma parede lá do templo egípcio só com os cartuchos desse faraó, das batalhas que ele empreendeu, nomeando ali os povos que ele dominou, né?
Então não tem referências à questão de Judá, Jerusalém. Ele não era como se não importasse para ele, né? O alvo dele era mais o Israel Norte, ali, algumas localidades, né? Então tem até um livro, acho que é o do Mário Liverani, acho que não sei se é Para Além da Bíblia, acho que é outro, que eu não estou lembrando, que ele mostra até Falando da detalhes, Bíblia, mostra o eu mapa tenho. Para Além da Bíblia, né? Porque ele tem Eu outro tenho. também que ele fala muito de Israel. E do antigo Israel, né? Aí às vezes eu confundo. E uma outra coisa aqui, só lembrando o pessoal que cativeiro babilônico está ali entre 586 a 538 antes da Era Comum, tá? Mais ou menos esse período. Mas para vocês se aprofundarem, veja o vídeo que tem aqui no canal sobre cativeiro babilônico depois. Pode continuar, João. E a outra passagem que eu quero usar para essa reconstrução desolada, é porque o Bara, ali, no capítulo 1 do Gênesis, como eu falei ainda agora, o sentido é de organizar. Por quê? Porque a terra está sem forma e vazia e existe um caos na terra. Está um deserto, está uma lamentação, está tudo triste. Então precisa se organizar para quê? Para que o homem judeu viva ali bem, porque o seu Deus reconstruiu aquela situação. E aqui em Isaías 65, no versículo 17, diz assim, ó, pois eis que eu vou e crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio Jerusalém, a alegria, e para seu povo regozijo. Exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro e nem de clamor. Ou seja, falando aqui justamente dessa reconstrução do pós-cativeiro, porque a Babilônia passou por ali. Ou seja, o Gênesis nada mais é do que a construção de Judá e Jerusalém, a reconstrução de Judá e Jerusalém de uma forma bem organizada, para que aqueles que estão vindo do cativeiro possam ter êxito sobre os que estavam lá e que de alguma forma falharam com esse Deus e que para entrar na presença desse Deus, nesse céu cósmico, templário, terrestre, deveriam sacrificar um animal pelos seus pecados e, claro, para encher os sacerdotes de riquezas que eles tinham que prestar conta todos os anos com o rei persa, o Ciro o Grande. E eu acredito que não foi diferente assim também com os gregos, né? Os gregos dominaram ali depois, ou seja, Judá e Jerusalém, eles sempre estavam debaixo de grandes potências. Então, sempre eles tinham que se adaptar politicamente para se manter de pé, falando eu das classes dominantes. Ou seja, o sistema, ele sempre dá um jeito de se reorganizar. Ele sempre dá um jeito de se firmar a partir de outras pessoas, de outras construções, e ali você vai ter assassinatos, você vai ter golpes de Estado, entre muitas outras coisas, porque o sistema precisa estar sempre de pé, né? E sempre precisa estar no poder das massas que estão ali embaixo, né? Os pequeninos. E, inclusive, quando você chega ali em Eclesiastes, vou fechar aqui, para falar dessa situação, que eles não tinham visão de céu, uma vida eterna para um judeu bíblico era uma vida boa na terra. Porque a palavra olam, que é traduzido para o nosso português como eterno, como eternamente, como para sempre, nada mais é que um eterno enquanto dure. E esse eterno enquanto dure, ele tem que vir com saúde, com prosperidade material, com prosperidade no trabalho, com todos os bens maravilhosos em todas as áreas da vida. Essa era essa chamada para sempre, esse Olam, esse eterno enquanto dure. E a salvação para esse povo era justamente quando eles eram libertos
de povos que tinham os dominado. Não havia essa visão de salvação para ir para o céu, porque eles sabiam que depois de mortos, eles iam mesmo era para o Sheol, né? Para o submundo, para debaixo da terra, como a própria palavra deixa claro lá em 1 Samuel 28. E em Eclesiastes 9 diz que mais vale um cachorro vivo do que um leão morto, porque os mortos sabem para onde eles vão. E lá para onde eles vão, não tem pensamento, não tem ciência, porque a sua memória jaz na eternidade. Inclusive, é um texto bem ateu, esse texto bíblico aí. O camarada pegar ele e dar uma surra no crente, bem boa, viu? Porque eles Realmente não tinham é assim. visão de céu, né? A visão deles era justamente essa. A salvação era quando eles eram libertos do cativeiro, e o para sempre, o eternamente, que é o Olam, é justamente esse eterno enquanto dure, mas com riqueza, com poder, com status, como o rei Davi, que reinou eternamente em Israel, mas os seus dias de anos foram 40 anos, 7 em Hebron e 33 em Jerusalém. E morreu o rei Davi e foi enterrado com quem? Com os seus pais. Não estou dizendo que Davi existiu, estou só citando a narrativa bíblica. A visão deles era: morreu, você vai passar a viver lá no submundo, lá no Sheol, com os seus antepassados.